Já voltamos do intervalo e eu quero falar de um assunto, da situação dos bares e restaurantes, que foi tema de uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Abrazel, o Paulo Soumuti, nesta sexta-feira. Para saber o que foi discutido nesse encontro, a gente vai falar com o próprio Paulo, que chega agora ao vivo aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos atender neste fim de semana. Gostaria primeiro que você contasse para a nossa audiência o principal motivo desse encontro com o ministro da Fazenda. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Evandro. Prazer estar aqui com vocês novamente. Evandro, nós estamos, o Brasil está acompanhando aí aquele debate em torno da medida provisória que foi apresentada pelo governo, que mexe em alguns pontos, entre eles desoneração de folha, mas o que afetou diretamente o setor de bares, restaurantes, eventos e hotelaria foi a questão do PERSE, que é um programa que isentou por 5 anos os impostos federais para compensar aquelas perdas fortes que tivemos durante a pandemia. Lembrando que o setor de bares, restaurantes e outros pagaram uma conta injusta e desproporcional pelo bem da sociedade, Fechamos portas, acumulamos prejuízos. Sim. E aí veio esse programa. E esse programa parece que está gastando muito mais do que o ministro acreditava que fosse gastado, que alegam que foi o acordo com Lira, com o presidente da Câmara. E aí esse debate é o que está central hoje. Nós estamos com um setor muito endividado ainda, muito apertado, e que precisamos dessas ajudas. Então, vamos lá bater um papo com o ministro, levar a situação do setor, falar um pouquinho também das empresas do Simples que estão correndo risco de um desenquadramento em massa agora em janeiro. A pauta foi essa. Agora, Paulo, e que tipo de recepção que você teve sobre essas questões que são muito profundas para esse setor depois da pandemia e que, caso, de fato, o governo pretenda levar em frente a proposta que tira esse subsídio, poderia impedir que boa parte desses empresários do setor voltassem a ter fôlego novamente? É isso aí, Evandro. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje ainda um pouco mais da metade das empresas do setor operando sem lucro. 18% delas no último levantamento, agora que foi o melhor resultado do ano, ainda fazem prejuízo. Ou seja, mais da metade aí com dificuldade de pagar as contas, e isso vai acarretando em atrasar impostos federais, municipais, estadual. Pra você ter uma ideia, 4 em cada 10 hoje dos estabelecimentos têm dívidas em atraso, e já 30% delas devendo encargos trabalhistas. Uma situação muito delicada e que surpreendeu, de certa forma, o ministro, porque ele tem acompanhado o faturamento do setor, que vai muito bem. O setor faturou muito bem no ano passado, começa bem o faturamento, mas daí para fazer lucro, para pagar as dívidas da pandemia, não está fácil, e o PERSE é muito importante para isso. O ministro alega, com razão, que ele precisa cuidar do equilíbrio das contas públicas e que o acordo que havia com o Congresso era de limitar essa despesa a 25 bi. Por 5 anos. E só no primeiro ano gastou-se 17 bi. Ele acredita e alega que há mau uso dessa verba por algumas empresas e isso tem gerado uma despesa muito acima do que se pensava. O que nós temos proposto a ele, levamos lá 2 propostas, é que tomemos medidas para eliminar esse problema, para tirar fora as empresas que estão atuando fora do espírito da lei, que era ajudar a quem fez prejuízo na pandemia, e que garanta a participação e a recuperação dos setores de bares e restaurantes que estão corretamente aplicando a lei. Sim, para que eles não paguem por aqueles que cometem algum tipo de irregularidade, Agora, Paulo, que tipo de ilegalidade, ou que tipo de nem diria ilegalidade talvez, mas que tipo de mau uso desse dinheiro que vocês identificam que uma parte desses que são beneficiados estariam praticando, por exemplo? Olha, Evandro, eu não conheço a fundo o assunto, mas eu vi especulações aí no mercado que, por exemplo, uma empresa que eventualmente fazia um evento que tradicionalmente faturava 1 milhão, passou a faturar mais do que isso, 2, 3. Isso podendo, inclusive, indicar aí um faturamento julgado para cima, por algum objetivo aí. Então, entendi. Situações como essa podem estar consumindo antecipadamente um recurso que seriam para todos, Sim. E nós temos que alertar, também foi importante nessa conversa, o Evandro, falar com o ministro, e acho um assunto que extrapola o setor de bares e restaurantes, mas foi muito bem recebido o assunto com ele. Nós temos hoje, até o final deste mês, 31 de janeiro,
as empresas podem ou não ser mantidas no Simples, que é o regime tributário mais favorável à pequena empresa. Quando você vê que nós estamos aí com 4 em cada 10 com dívidas atrasadas, com impostos federais, municipais, estaduais, isso significa exclusão do Simples. Então, nós precisamos de ajuda no PERS, mas também precisamos de outra. E aí o ministro Márcio França, na semana passada, falou assim, olha, vamos esticar esse prazo até abril, e eu reforcei esse pleito ao ministro Haddad e disse a ele, ministro, nós precisamos acabar com essa restrição, porque senão nós vamos ser ainda mais injustos, tirando tanta gente de um regime favorável. Ô Paulo, você entende que, de alguma forma, o tempo de recuperação do setor surpreendeu o governo federal? Ou seja, as autoridades elas não contavam que a pandemia poderia prejudicar o setor de uma maneira tão intensa que, anos depois, muita gente ainda estaria extremamente endividada ou com um negócio em risco sem essas medidas que possam auxiliar esses empresários? Evandro, você tem uma ideia, 100 em cada 130 países receberam ajuda a fundo perdido, ou seja, que não tiveram que pagar impostos, devolver empréstimos. Isso foi feito no mundo inteiro, segundo o Fundo Monetário Internacional. No Brasil não houve ajuda a fundo perdido. Então, imaginar que um setor que vai ficar, em alguns casos, até 2 anos de portas fechadas ou com muitas restrições, como aconteceu em Belo Horizonte, que passou de 330 dias com restrições. Então, você imaginar que isso vai, da noite para o dia, ser resolvido, sem uma ajuda, nós temos que entender que houve um esforço destes setores para o bem coletivo. E o imposto serve para isso, para compensar situações como essa. Seria a forma de ajudar o setor. Nós temos levado esse pleito ao ministro e estamos planejando agora um grande plano nacional de recuperação do setor, que o ministro recebeu muito positivamente. Já procuramos a Fundação Getúlio Vargas para coordenar esse estudo e estamos animados aí. Acho que é a forma de retribuir o que esses setores fizeram para a sociedade. Ou seja, Paulo, você está otimista em relação à aceitação do governo federal e do ministro da Fazenda para uma possível proposta que possa levar à permanência desse apoio ao setor? Olha, nós levamos 2 propostas ao ministro lá para tentar tirar fora essas empresas que possam estar tendo mau uso dos recursos. Ou seja, vamos compensar até o limite do prejuízo declarado. Ou vamos pegar o faturamento médio de 2019 e multiplicar por 60, que é os 6 meses, os 6 anos, 5 anos aí de isenção proposta. O ministro resolveu fazer as contas, disse que se isso resolver o problema do gasto, se a gente conseguir tirar fora as empresas que estão abusando, ele é muito sensível a essa proposta. O que eu percebi dele é muita atenção com a dor do nosso setor, mas também muita preocupação em manter um orçamento equilibrado. Acho que a conversa foi positiva e os estudos vão ser feitos ao longo dessa semana. E a nossa expectativa é de uma conversa próxima já para buscar um acordo. Só para a gente finalizar, Paulo, qual que é a sua estimativa? Né? Vocês têm essa proposta de 5 anos para auxílio a esse setor. É o tempo que você calcula que realmente esse setor precisaria para se recuperar desses 2 anos de pandemia que nós vivemos aqui? Olha, foi 2 para 3, né? Nós tivemos aí um pica aí 2 anos 2022. mais intensos e um terceiro ano com algumas restrições ainda, né? Isso. Então, Evandro, quando a gente fez pesquisas, a maior parte das empresas declaravam que demorariam aí até 5 anos para colocar as suas contas em dia. Essa proposta de 5 anos é um projeto é uma lei, não é um acordo, não é uma proposta. Foi uma lei que passou no parlamento calculando esses 5 anos. O que se calculou mal foi a quantidade de recursos necessários para cumprir essa lei. E mais, se há empresas com desvio de conduta, elas deveriam ser punidas exemplarmente e, obviamente, ser honrado a ajuda que foi acordada em lei para esses setores. Paulo, eu agradeço a tua conversa aqui conosco e espero que vocês tenham sucesso aí nessa busca de vocês por manter o setor de pé. Muito obrigado, Evandro. É sempre muito bom falar com vocês e a atenção que vocês dão ao setor. Opa, contem sempre com a gente. O espaço está aberto por aqui. Um ótimo fim de semana. Para você também. Tchau, tchau.